O livro O Pequeno Príncipe é uma história escrita pelo francês Antoine de Saint-Exupéry e publicado em 1943 em Nova York. No livro, há ilustrações feitas pelo próprio autor, que era piloto da Segunda Guerra Mundial e infelizmente faleceu durante uma missão. Já a publicação do livro ocorreu durante os meses que o autor passou na América do Norte após ter sido exilado lá. O Pequeno Príncipe é um dos livros mais vendidos mundialmente e já foi traduzido para diversos idiomas ao redor do mundo. Apesar de aparentar ser um livro infantil, ele traz mensagens direcionadas principalmente para os adultos, como forma de relembrar que há coisas na vida que precisam ser vivas e apreciadas. Esse livro é narrado por um piloto que é o próprio autor e o principal protagonista da história. O livro começa contando que quando esse piloto era criança, viu uma foto em um livro de uma jiboia engolindo um elefante. Depois de ter visualizado aquela imagem, desenhou um elefante dentro da jiboia. Mas quando mostrou seu desenho para os adultos, eles acharam que era um chapéu e aconselharam a largar a ideia de desenhar e se dedicar inteiramente a coisas como história, gramática ou geografia. Dessa forma, deixou de desenhar e, à medida que crescia, começou a procurar uma carreira que permitisse a ele tornar-se um piloto. Certo dia, enquanto pilotava seu avião, notou um mau funcionamento nos equipamentos, fazendo ele perder o controle de seu avião e cair no deserto do Saara. Ele olhou para todos os lados e não viu nenhum sinal de civilização, decidindo assim dormir ao lado de seu avião. Algum tempo depois, acordou com uma voz lhe chamando. Olhou para o lado e viu um garotinho, pedindo para que ele desenhasse um cordeiro. O piloto disse ao menino que não sabia desenhar, pois não desenhava há anos. Mas o menino ainda assim insistiu que ele desenhasse um cordeiro. Então o piloto acabou realizando o desejo do menino. Ele desenhou algumas vezes, mas o menino não gostou. Até que o piloto desenhou uma caixa e falou que o cordeiro estava dentro dela. E por incrível que pareça, o menino ficou satisfeito. Após esse acontecimento, os dois se tornaram amigos. O piloto descobriu que esse menino era o Pequeno Príncipe. E ele não era da Terra, era na verdade de um asteroide chamado B612. O Pequeno Príncipe começou a contar mais de suas aventuras para o piloto. Ele conheceu um rei que não tinha ordens porque não tinha ninguém para fazê-las, conheceu um bêbado que disse que bebia para esquecer que estava bêbado, encontrou também um acendedor de lampiões que não parava de acender e apagar as luzes. Depois conheceu um homem vaidoso, um empresário, uma raposa e um geógrafo. O homem vaidoso mora sozinho em seu planeta. Quando conhece o Pequeno Príncipe, quer que ele elogie. A raposa já é um personagem que aparece na história para desenvolver uma amizade com o Pequeno Príncipe, para que ele não se sentisse sozinho. Geógrafo, que era o responsável por entregar as informações aos aventureiros, também foi quem mandou o Pequeno Príncipe ir para a Terra. Empresário queria todas as estrelas porque acha que ficaria mais rico. Quando o Pequeno Príncipe chegou ao planeta Terra, encontrou com uma serpente que lhe prometeu enviado para o seu planeta através de uma picada. Conforme o Pequeno Príncipe vai narrando sua história, ele fala que os adultos que não compreendem o mundo das crianças, as crianças têm um olhar diferente, um jeito diferente. Dessa forma, o piloto vai aprendendo a dar valor às pequenas coisas da vida, pois os adultos começam a perder a essência de admirar o pôr do sol, florescer de uma flor, por causa da correria do dia a dia. Por fim, depois de uma semana no deserto, a água que o piloto tinha acabou, então ele sai com o Pequeno Príncipe para caminhar em busca de um poço. Sendo assim, eles encontram um poço coincidentemente próximo ao local onde o Pequeno Príncipe chegou à Terra. No entanto, o piloto fica chateado ao saber que o menino precisa ir embora, pois já tinha se apegado ao pequeno. Mas o menino o tranquiliza dizendo que ele não vai sofrer. Então os dois vão para o local onde o garoto chegou à Terra e a serpente o morde. O jovenzinho então cai no chão e no dia seguinte o piloto não encontra mais na areia. Nessa obra, o autor usa como inspiração suas próprias experiências de vida. Como, por exemplo, ele queria ser pintor quando criança, mas desistiu por falta de incentivo dos adultos. Então,
quando o avião cai no deserto do Saara por falta de água. Ele ficou desidratado. Isso fez com que ele tivesse delírios. Mas felizmente algumas pessoas locais o encontraram e salvaram. Antônio se inspirou em sua esposa Consuelo para a criação de Rosa, a flor que o Pequeno Príncipe era apaixonado. E vamos agora, galera, a algumas curiosidades sobre o nosso tão querido livro, O Pequeno Príncipe. A primeira curiosidade que eu achei muito interessante é que o nosso escritor, ele tinha muito em comum com o aviador do livro, galera. Apesar de hoje, né, ele ser conhecido como o escritor de O Pequeno Príncipe, né, que é a sua obra mais importante. Antes da Segunda Guerra Mundial, Antoine de Saint-Exupéry, que é o seu nome todo chique, era um famoso aviador, gente. Ele vinha de uma família de aristocracia francesa. Eu achei isso muito interessante, porque eu nunca imaginei. A segunda curiosidade é que a Rosa, que também é mencionada no livro, ela foi inspirada em Consuelo, que é a sua esposa, e que também era escritora. Terceira curiosidade é que o autor, ele terminou a obra correndo, ele terminou a obra muito rápido para mandar para o seu editor, porque ele precisava se alistar nas Forças Armadas Francesas como piloto. Por isso que deixou 140 páginas amassadas, sujas de café e até mesmo com queimaduras de cigarro na mesa do seu editor. Dá para acreditar que o livro que você lê aí limpinho, ele já foi todo sujo de café e até mesmo com queimadura de cigarro no princípio de tudo isso. Quarta curiosidade que eu vou te contar é que Saint-Exupéry, ele desapareceu, galera. Ele desapareceu misteriosamente. O final da vida dele é tão misterioso quanto o fim de O Pequeno Príncipe. Depois ele voltar à Força Aérea Francesa em uma missão de reconhecimento em 1944, o seu avião ele desapareceu e ele nunca mais foi visto. Meu Deus! Continuando com mais algumas curiosidades, o autor era um conde, mas trabalhava como aviador. Seus pais possuíam um título de nobreza, eram viscondes. Quem é visconde hoje em dia? Ai, ai. Por conta disso, ele recebeu o título de conde. No entanto, ele trabalhava como aviador e entregava postais. Sendo aviador, a obra O Pequeno Príncipe foi inspirada em uma queda do seu próprio avião, em 1936. O avião pilotado por nosso autor caiu no deserto do Saara. Ele passou um período de 4 dias no local, uma eternidade. Sofreu com a fome, desidratação e teve alucinações, até que finalmente foi resgatado. A ideia do livro surgiu durante esses dias. Algumas pessoas que acham que o que aconteceu no livro foi imaginação do autor, que realmente aconteceram, foi real, não foi imaginatórias e nem mentiras. Os asteroides citados no livro realmente existem. Quem lê o livro achando que os asteroides da história foram inventados está muito enganado. Todos eles existem e, além da numeração pela qual são denominados, também possuem nome, com exceção do B612. O 612 é chamado de Verônica, o 325 de Heidelberg, o 326 de Tamara, o 327 de Colômbia e assim por diante. Continuando com as curiosidades. O Pequeno Príncipe foi traduzido por mais de 250 idiomas. Esse é o terceiro livro mais traduzido do mundo, ficando atrás apenas da Bíblia de Alcarrão. Um dos personagens principais nunca é mostrado ao leitor. Curiosamente, o piloto é quem é o narrador. Um dos personagens principais nunca é mostrado nas ilustrações do livro. O Pequeno Príncipe é uma obra profundamente filosófica, apesar de ter muita característica que pode classificar o livro como literatura infantil. As linguagens, os textos curtos, as ilustrações ao longo da história. O Pequeno Príncipe pode ser considerado um exemplar da literatura filosófica. Quase todos os capítulos abordam as críticas à sociedade do período entre as guerras, ao mesmo tempo que narra as partes da viagem do príncipezinho. Enfim, também temos a música Somewhere Only We Know, que foi dedicado a esse livro do Pequeno Príncipe. Beneath
where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? 'Cause this could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? So